Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Vamos lá, pessoal. Bancos de investimento são instituições financeiras privadas, detalhes, tá? Que são constituídas sob a forma de sociedade anônima e que são fiscalizadas pelo Banco Central. Tá? Então, chamo a atenção primeiro aqui é que um banco de investimento, propriamente dito, ele é uma instituição financeira privada. Aí fazendo aquele contraste com os bancos de desenvolvimento, que eles são instituições financeiras públicas, tá? Principal atividade de um banco de investimento é a realização de operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva, empresas, tá? Para o suprimento tanto de capital fixo, que é quando uma empresa ela vai comprar maquinário, vai se expandir, ou então, né, financiamento para capital de giro, que são despesas operacionais, despesas do dia a dia da empresa, e também a administração de recursos de terceiros, tá? Principais atividades aqui, então. Quando eu falo de participação societária de caráter temporário, vai ser quando, então, os bancos de investimento eles vão adquirir de forma temporária participações em empresas. E aí eles vão participar da gestão dessa empresa, tentando, né, daqui a pouco, trazer uma valorização. E além disso, tá? Essa é uma das atividades. Além disso, como eu falei, financiamento para capital fixo e de giro e administração de recursos de terceiros, tá? Então, os bancos de investimento, eles têm uma participação forte no mercado de capitais, mercado de valores imobiliários. Eles podem, inclusive, daqui a pouco administrar fundos de investimento, que é uma espécie de valor imobiliário. Por isso, a administração de recursos de terceiros. Terceiros, clientes desses bancos. Bom, ponto importante aqui, pensando em prova, tá? Bancos de investimento, eles não captam através de depósito à vista. Ele não pode ter conta corrente. Por isso, o banco de investimento, ele não é considerado uma instituição monetária, nem uma instituição bancária. Ele vai fazer a captação através de depósito a prazo, emissão de CDB, RDB, mas depósito à vista não. Agora, apesar dele não poder manter uma conta de depósito à vista, os bancos de investimento eles podem manter contas desde que essas contas não sejam remuneradas e não movimentáveis por cheque, relativas a recursos de terceiros, recursos dos seus clientes, tá? Recebidos para aplicação em títulos de valores imobiliários ou então, né, vinculados à execução de suas operações ativas ou relacionados com a prestação de serviços. Então, o banco de investimento ele vai atuar com seus clientes. Os clientes podem manter contas nesses bancos de investimento, por exemplo, para adquirir títulos e valores imobiliários. Eles precisam dessa conta para deixar o dinheiro depositado. É quase como se fosse uma conta corrente, mas não é. É apenas uma conta, então, para servir de depósito para as operações que esses clientes venham a fazer. Essa conta, ela não é remunerada e também ela não é movimentável por cheque, diferente de uma conta corrente que é movimentável por cheque, tá? Bom, ainda sobre a atuação aqui dos bancos de investimento, eu só vou trazer algumas definições para vocês, tá? Participação societária de caráter temporário a gente já entendeu, mas ele também, o banco de investimento, pensando que ele atua aqui no mercado de valores imobiliários, ele também faz a subscrição e aquisição de títulos e valores imobiliários. O que é isso, tá? A subscrição é o ato de adquirir instrumentos financeiros emitidos por empresas, governos ou outras entidades como forma de investimento ou financiamento, tá? Então, o banco de investimento ele pode fazer a subscrição de ações, de debêntures, títulos e valores imobiliários de outras empresas. Ele pode fazer essa subscrição e depois revender esses títulos no mercado, né? Ou ele pode subscrever para ele mesmo, né? Para ele investir os recursos que ele tem. E distribuição de valores imobiliários é o processo pelo qual os títulos ou ativos financeiros são colocados à disposição dos investidores para a compra através de um banco de investimento. Aqui ele só está distribuindo, tá? Então tem a empresa aqui. Essa empresa ela vem e ela emite uma debênture, por exemplo,
e eu vou ter aqui um banco de investimento que ele vai apenas distribuir essas debêntures que estão sendo emitidas pela empresa, né? Vem para cá e o banco de investimento ele vai distribuir aos clientes desse banco de investimento, tá? E aí, uma vez que o cliente ele adquira essa debênture, na verdade ele está investindo o dinheiro dele na empresa. O banco aqui só está sendo um intermediador dessa operação, mas não um intermediador financeiro tal como a gente conhece de intermediação financeira. Aqui é mais uma prestação de serviço, tá? Fazer a distribuição dos valores imobiliários. Mas percebam que aqui, nesse caso, né, do jeito que está aqui, o banco de investimento ele não subscreveu, ele não comprou essas ações. Ele meramente está fazendo a distribuição para seus clientes. Subscrever é ele comprar realmente esses valores imobiliários. Bom, e além, né, das principais atividades, a principal atividade aqui dos bancos de investimento, eles também têm outras, tá? Então vamos lá. Praticar operações de compra e venda por conta própria, ou seja, por conta do próprio banco, né? Ou então por conta de terceiros, que são seus clientes, de metais preciosos, a exemplo do ouro, tá? No mercado físico e de quaisquer títulos e valores imobiliários nos mercados financeiros de capitais. É aquela ideia, ele pode tanto ele comprar para ele, como também pode comprar para os seus clientes. Operar em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de balcão organizados por conta própria e também de terceiros. Operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de giro. Participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos e valores imobiliários, que é essa ideia que a gente acabou de comentar. Operar em câmbio, mediante autorização específica do Banco Central do Brasil. Chama atenção aqui, tá? Porque banco de investimento, assim como outras instituições financeiras, pode operar no mercado de câmbio, mas para isso necessita de uma autorização do Banco Central. Coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados, financeiros ou não, mediante a prestação de serviços de consultoria, participação societária e ou concessão de financiamentos ou empréstimos, tá? Quando a gente, então, esquematiza aqui as operações passivas e ativas, eu tenho o seguinte: depósito a prazo, emissão de CDB, RDB, letras financeiras, repasses de recursos externos, repasses de recursos internos e a emissão de CDI. Então é assim que o banco de investimento ele capta dinheiro, tá? Ele não vai captar através de depósito à vista. E aquela conta, né, que ele pode manter para os seus clientes fazerem as negociações, ele não está captando esse dinheiro, é apenas uma prestação, né, de serviço aos seus clientes. Operações ativas, que é como ele vai então se rentabilizar. Financiamento de capital de giro, capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, a distribuição desses títulos também, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos. Banco de desenvolvimento. Aqui eu tenho, então, instituições financeiras públicas que são não federais, controladas pelos governos estaduais. Essa é a definição de um banco de desenvolvimento, tá? É uma instituição financeira que ela é pública. Em contraste ao banco de investimento, que eu tenho que ele é uma instituição privada, o banco de desenvolvimento ele é público e o controle do banco de desenvolvimento está com o governo estadual e não federal, tá? Essa é a definição. Então, quando a gente pensa, né, as pessoas geralmente colocam o BNDES como um banco de desenvolvimento. Está incorreto, porque, primeiro, o BNDES ele é uma empresa pública, ele não é, um banco tal como a gente tem aqui, né, de desenvolvimento ou banco múltiplo. Ele não é isso, ele é uma empresa pública, assim como a Caixa Econômica também é. E segundo ponto, a atuação do BNDES é em nível nacional. A atuação de um banco de desenvolvimento, ela é estadual. Ele vai atuar naquele estado que detém o seu controle. Com alguma exceção que a gente já vai ver onde ele pode também ultrapassar os limites territoriais desse estado, tá? Então, o BNDES não é um banco de desenvolvimento. Agora, a atividade do BNDES e a atividade dos bancos de desenvolvimento é semelhante, tá? Porque nos dois casos aqui eu vou ter uma instituição de fomento, né? Fomento principalmente as empresas, mas eu não considero então o BNDES como um banco de desenvolvimento. O objetivo dos bancos: proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazos de programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Qual estado? Que detém o controle desse banco, tá? Apoiando prioritariamente o setor
privado, tá? Então, banco de desenvolvimento, ele é público, mas ele vai fomentar principalmente o setor privado. Quer dizer que ele não pode fomentar o setor público? Em algumas situações, sim, né? Mas como ele quer o desenvolvimento econômico e social do nosso país, isso vai vir através da atuação das empresas, da iniciativa privada. Por isso que o foco do Banco de Desenvolvimento é justamente trazer esse fomento ao setor privado. Lembra que eu falei que a atuação dele, via de regra, é dentro do estado que detém o seu controle. Excepcionalmente, e eu chamo a atenção aqui, quando o empreendimento que vai ser financiado pelo Banco de Desenvolvimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à área de sua atuação, tá? Então, se eu tenho um banco que ele está de desenvolvimento em Santa Catarina, se for de interesse comum, né, de interesse de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina vai poder apoiar, então, projetos que aconteçam no Rio Grande do Sul, porque também vai trazer algum tipo de benefício em Santa Catarina. Mas isso é de forma excepcional. Quais as atividades aqui principais dos bancos de desenvolvimento, tá? Então, para atender o seu objetivo de fazer esse financiamento a médio e longo prazo, os bancos de desenvolvimento podem apoiar iniciativas que visem a ampliar a capacidade produtiva da economia mediante a implantação, expansão ou relocalização de empreendimentos, tá? Então, tem um empreendimento que vai precisar, por exemplo, se expandir. Pode esse empreendimento conseguir recursos com o banco de desenvolvimento. Incentivar a melhoria da produtividade por meio de reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques. Compra de máquina nova que vai trazer um aumento na produtividade. Pode ser financiado por um banco de desenvolvimento. Assegurar a melhor ordenação dos setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário, tá? Então aqui a gente vai ter uma mudança na empresa, que pode ser através de uma incorporação de uma outra empresa ou, né, duas empresas se fundindo. Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimento destinados à formação de capital fixo ou semifixo, promover a incorporação e o desenvolvimento de tecnologia de produção, o aperfeiçoamento gerencial e a formação e o aprimoramento de pessoal técnico, tá? Principais atividades do Banco de Desenvolvimento. Alguns pontos também que são importantes, tá? Primeiro, que o Banco de Desenvolvimento, ele tem que ter alguns setores específicos, tá? Dentro da estrutura do Banco de Desenvolvimento. Quais são esses setores? Planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos. Auditoria interna, serviços jurídicos e serviços financeiros. Então, dentro de um banco de desenvolvimento, a legislação ela diz que o banco ele tem que ter pelo menos esses setores aqui, né, que vão atuar no sentido de fornecer o material necessário para que ele faça essas atividades aqui visando o desenvolvimento econômico e social do Estado, tá? Os bancos de desenvolvimento eles devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima, SA, capital social dividido em ações, com a sede do Banco de Desenvolvimento, na capital do estado que detiver o seu controle acionário. Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul vai ter a sede em Porto Alegre, devendo adotar obrigatória e privativamente, em sua denominação social, a expressão Banco de Desenvolvimento, seguida do nome do estado que tenha a sua sede, tá? Um ponto importante também é que bancos de desenvolvimento eles não podem manter agências de atendimento ao público, né? Como a gente tem em bancos múltiplos, como a gente tem em outras instituições financeiras. Banco de desenvolvimento ele não pode. Isso, claro, né? Quando eu estiver falando aqui unicamente de um banco de desenvolvimento. Porque se for um banco múltiplo que tenha também a carteira de desenvolvimento, aí pelas outras atividades que ele tenha, ele pode ter uma agência, tá? Operações passivas de captação do banco de desenvolvimento. Depósito a prazo, CDB, RDB, letra financeira. Operações de crédito, né? Ele vai fazer aqui então uma operação de crédito, vai solicitar, sejam elas em ambiente interno ou mesmo no exterior. Contribuições do setor público. O setor público pode, então, trazer contribuições para o Banco de Desenvolvimento fazer o financiamento das atividades produtivas, títulos de desenvolvimento econômico, cédulas pignoratícias de debêntures, tá? Aqui eu chamo a atenção.
Porque a cédula pignoratícia de debênture, ela não é emissão de debênture. Olha só, eu tenho uma empresa, e essa empresa, que não é uma instituição financeira, ela veio aqui e emitiu uma debênture. E aí o Banco de Desenvolvimento, ele foi lá e ele adquiriu essa debênture. Tudo bem, é uma forma de investimento do Banco de Desenvolvimento. E aí ele vem aqui na outra ponta e emite um título chamado cédula pignoratícia de debênture, aonde o Banco de Desenvolvimento ele vai captar dinheiro de um cliente. E essa cédula pignoratícia de debênture, ela tem como lastro a debênture que foi emitida aqui pela empresa, tá? Ou seja, né, o investidor aqui ele está sendo remunerado pelo Banco de Desenvolvimento, mas esse título ele está lastreado em uma debênture emitida por essa empresa, né? Caso o banco não faça, ainda existe o fluxo financeiro aqui da debênture, caso o Banco de Desenvolvimento não faça o pagamento. Mas olha só, qual que é o ponto? O Banco de Desenvolvimento emitiu essa debênture? Não, tá? Isso porque instituições financeiras, via de regra, não podem emitir debênture. Agora, quando eu falo de uma cédula pignoratícia de debênture, eu estou falando aqui de um título que tem como lastro uma debênture emitida por uma empresa. Aí tudo bem, aí é uma forma de captação dos bancos de desenvolvimento. E suas operações ativas, empréstimos e financiamentos, investimentos e arrendamento mercantil. Agências de fomento. Eu tenho aqui instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado. Então, aqui a legislação ela diz que tem que ser de capital fechado. E as agências de fomento, elas também têm um controle por uma unidade da federação, ou seja, um estado vai deter o controle. Então, a atividade da agência de fomento é bem parecida com a de um banco de desenvolvimento. Qual que é a diferença? Primeiro, né, esse ponto aqui que a legislação diz que tem que ser capital fechado. E segundo, né, uma grande diferença também é que as agências de fomento elas não podem captar recursos do público, diferente do Banco de Desenvolvimento que pode, tá? Em sua denominação social deve constar a expressão agência de fomento, acrescida da indicação da unidade federativa controladora. Mesma situação com o que a gente tem no Banco de Desenvolvimento, tá? Aquele estado que detém o seu controle, ele vai, quando a gente tiver a denominação social do Banco de Desenvolvimento ou da agência de fomento, a gente vai ter do lado ali a indicação. As agências de fomento, elas também devem constituir e manter um fundo de liquidez, equivalente a, no mínimo, 10% do valor de suas obrigações, tá? Então, se a agência de fomento, ela, por exemplo, está captando recursos aqui interfinanceiros, entre instituições financeiras, e ela tem uma obrigação a pagar de R$ 1 milhão, a legislação diz que ela vai ter que manter um fundo de pelo menos, né, representativo de pelo menos 10% desse valor aqui que ela tem de obrigação. Então, esse fundo ele tem que ter pelo menos R$ 100 mil. E aí o detalhe é como se fosse uma reserva de emergência, tá? Como se fosse um fundo de liquidez. Esse fundo aqui, ele vai ter que aplicar o dinheiro dele em títulos públicos federais apenas, tá? Não dá para a agência de fomento colocar em outros instrumentos financeiros. Se for aplicar, tem que ficar aplicado unicamente em títulos públicos federais. Bom, falando aqui sobre os beneficiários, né? Quem é que recebe então os recursos das agências de fomento? Entre os potenciais beneficiários do financiamento, né, das operações ativas das agências, estão projetos de infraestrutura, profissionais liberais e micro e pequenas empresas. Indústria, comércio, agronegócio, turismo e informática são exemplos de áreas que podem ser fomentadas. Então, a iniciativa privada, né, visando aqui o desenvolvimento econômico do nosso país. Bem semelhante à atuação que a gente tem do Banco de Desenvolvimento, com esse detalhe que eu falei para vocês aí de que a agência de fomento ela não pode captar recursos do público. A agência de fomento ela pode abrir linhas de crédito para municípios do seu estado, voltadas para projetos de interesse da população. Tá? Então, dentro do estado que detém o seu controle, ela pode abrir essas linhas para os municípios daquele estado. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefício de interesse comum, as agências de fomento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estados limítrofe à sua área de atuação. Mesma ideia que a gente tem no Banco de Desenvolvimento, tá? Se for de comum interesse, pode ultrapassar ali o território do estado. O Banco Central, ele autoriza a constituição de apenas uma agência de fomento por unidade federativa, e elas não podem captar recursos do público, que foi o que eu coloquei para vocês.
Também as agências de fomento não podem ser transformadas em outras instituições financeiras do sistema financeiro nacional, tá? É uma agência de fomento, nasce assim e vai terminar dessa forma. E mais um ponto para a gente lembrar, então, é de que o Banco Central ele vai autorizar apenas uma agência de fomento por cada estado, tá? Então, cada estado, no máximo, uma. Entre as operações passivas estão recursos provenientes de fundos e programas oficiais, orçamento federal, estadual e municipal, né, quando eu tenho aqui o setor público trazendo dinheiro à agência de fomento, organismos e instituições financeiras nacionais e internacionais de desenvolvimento, captação de depósitos interfinanceiros vinculados a operações de microfinanças, tá? Eu não tenho aqui a captação junto ao público. Operações ativas. Aí é aquela ideia de financiamento e empréstimos visando atender as empresas de diversos setores, como a gente viu, né? Além de operações de crédito rural, cessão de créditos e operações de arrendamento mercantil. Bem semelhante a um banco de desenvolvimento, tá? Só que tem que lembrar que não é a mesma coisa, porque banco de desenvolvimento é uma instituição financeira que pode captar recursos do público. A agência de fomento, ela não pode. Mas no restante, o controle, o fato de também poder ultrapassar o território do Estado, isso acaba sendo igual nos dois. Bancos de câmbio. Eu tenho aqui instituições financeiras autorizadas a realizar, sem restrições, operações de câmbio e operações de crédito vinculadas às de câmbio, tá? Então, um banco de câmbio ele vai poder fazer todas as operações de câmbio e também operações que sejam de crédito, mas vinculadas a operações de câmbio, sem restrições. Ele é específico, ele é voltado para operações de câmbio. Isso significa que uma instituição financeira que não seja banco de câmbio, ela não pode operar com câmbio? Não, elas podem, só que elas precisam da autorização do Banco Central para fazer essas operações. Inclusive, tá? Todas as instituições financeiras, todos os bancos, inclusive a Caixa Econômica Federal, eles podem fazer todas as operações de câmbio. Eles só necessitam dessa autorização. Quais são as atividades, então, dos bancos de câmbio? Compra e venda de moeda estrangeira, transferência de recursos do e para o exterior, financiamento de importação e de exportação, quando tem uma empresa que eventualmente precisa disso, adiantamento sobre contratos de câmbio. Também podem atuar no mercado financeiro no país, inclusive em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de balcão, para a realização de operações por conta própria, referenciadas em moedas estrangeiras ou vinculadas a operações de câmbio, e efetuar depósitos interfinanceiros, né, que é aquela captação, então, envolvendo as instituições financeiras. Em sua denominação social deve constar obrigatoriamente a expressão banco de câmbio. Tá? Assim como bancos de investimento, por exemplo, podem manter uma conta que não é uma conta corrente, mas apenas vai ser útil para os clientes desse banco de investimento fazerem as suas negociações, bancos de câmbio também podem manter contas de depósitos, tá? Sem remuneração, não movimentáveis pelo titular, cujos recursos sejam destinados à realização de operações ou à contratação de serviços relacionados ao seu objeto social. Isso porque um banco de câmbio ele não pode manter uma conta corrente, conta de depósito à vista não pode. Então não é uma instituição monetária, mas ele pode ter essa conta de depósito, igual bancos de investimento também têm. Só que aqui vai ser relacionado com operações de câmbio que os seus clientes venham a fazer. No banco de investimento, vai ser mais relacionado ao mercado de valores imobiliários. Entre as operações passivas aqui, repasses interbancários, depósitos interfinanceiros, recursos captados no exterior. Operações ativas, financiamento de importação e de exportação, adiantamento sobre contratos de câmbio. Então, é bem voltado aqui ao mercado de câmbio.